Boa tarde a todos. Em nome da Bilux, agradeço mais uma vez aí a Celera, né? Hoje é a terceira palestra de um ciclo de 5. Hoje nós temos um novo palestrante, que é o André Coutinho, engenheiro eletricista. Depois eu vou deixar que ele mesmo se apresente aí a todos vocês. Lembrando que ao longo da palestra, eu peço que todos coloquem o nome e a empresa no chat, né? Porque para quem participar de pelo menos 4 palestras, ao fim poderá receber o certificado. Peço ainda a gentileza que deixem todos os microfones fechados. Tá? Então, por favor, quem estiver com microfone aberto, por favor, fechem. E ao término da palestra, o André vai abrir para perguntas, dúvidas, tá? Então é isso. André, você mudou a tela aí do compartilhamento? Não mudei, não. Acho que foi alguém que mudou sem querer. Deixa eu... Não sei como fecha isso. Espera aí que eu fecho para você. Obrigado. Então, aí, Pronto. pode compartilhar. Beleza. Tá bom. Vou começar aqui. Prontinho. Eu tô botando o microfone um pouco mais perto da boca. Eu tava com outro e acabou a bateria. Aí... Tá ótimo o som. Sem problema. Perfeito, então. Beleza. Se qualquer coisa, podem me falar, então. Ok. Beleza. Viu, Calhenda? Antes de iniciar, Oi, Mauro. Repete de novo para o pessoal colocar o nome e a empresa que está, porque acho que ninguém entendeu. Aqui, Eu já estou recebendo, Como fazer então. essa alteração, tá? Sim. Como alterar, tá? Essa explicação eu acho que precisaria de passar para o pessoal. É só escrever no chat o nome completo e a empresa a qual pertence, tá? Para o certificado. Podem ir escrevendo ao longo da palestra, tá? Agora, ao final, na hora que vocês quiserem, que vai ficar registrado aqui. É isso. Beleza. Agradeço. Então, vamos iniciar. Beleza. Gente, primeiramente, muito prazer a todos aí. Eu agradeço pela presença. Se ouvirem algum barulho de avião, eu tô aqui em São Paulo, então, perto do aeroporto de Congonhas, pode passar um avião de repente. Então, eu peço desculpas adiantadas aí a vocês, tá? Eu vou começar essa palestra aqui falando um pouco sobre a transformação digital que a gente tem passado em todas as indústrias, mas com foco na nossa indústria, que é a indústria de iluminação, tá? E vou focar um pouco em quais as ferramentas, e principalmente no nosso caso, né, como a ferramenta do CFD, ou seja, as simulações de fluidodinâmica computacional podem nos ajudar a passar através dessas transformações digitais e da forma mais boa possível, né? Vou passar para o próximo slide. Vou fazer uma apresentação de quem sou eu. Que muitos de vocês eu acho que não me conhecem, mas eu trabalhava na Celera até eu acho que o mês passado. Então, eu sou ainda um amigo da Celera, trabalho junto com eles em alguns projetos, mas hoje em dia eu estou como engenheiro de baterias aqui numa empresa chamada Leopard Electric, aqui em São Paulo, que trabalha com troca de baterias, né? Eu estou fazendo mestrado ali em engenharia elétrica na Unicamp, sou graduado lá também, e eu tenho aí mais de 5 anos de experiência com veículos elétricos, desenvolvendo pack de bateria, sistema de monitoramento, e trabalhei durante um bom tempo aí na Celera também, por aproximadamente 2 anos, trabalhando com simulações computacionais. Então, é mais ou menos sobre isso que
que a gente vai falar hoje. Tá? Tá. Primeiro passo, acho que é importante a gente situar 3 paradigmas que a gente tem de formas de trabalho, tá? No contexto digital. A primeira delas é assim, como que a gente se adapta, né, ao mundo de hoje em dia? Então, você pode olhar e falar, poxa, eu vou digitizar a minha empresa, né? Às vezes a gente não chama por esse nome, mas às vezes é isso que é feito. Você converte os seus dados da forma analógica para uma digital. O que quer dizer isso? É você pegar e sua empresa trabalha com um monte de formulário, né? Formulário, uma pessoa preenche na mão, e aí você fala assim, olha, muito bom, agora como existe computador, eu vou fazer o mesmo formulário, só que no Excel. Então, esse é um processo clássico de digitização, né? É o processo mais comum, né? Foi mais comum aí no surgimento, eu acho, dos computadores, né? Nos anos 90, para os anos 2000. Você tem o segundo processo, que é o processo de digitalização. Esse processo de digitalização já é um pouco mais recente, nas empresas, principalmente, ele é mais recente, que é o processo de adaptação ao meio digital. Então, nele, você já tem uma diferença de paradigma, uma mudança de objetivo, que é você conseguir transformar alguns processos para que eles sejam digitais, se aproveitando mais do meio digital. Isso, por exemplo, a gente pode colocar como exemplo clássico o processo de gamificação que você tem em quase todas as plataformas e programas aí que você usa hoje em dia, né? Esse processo de gamificação é um processo digital. Então, ele torna mais interativa a experiência do usuário. O processo de transformação digital, entretanto, ele já pula para um outro paradigma, que é a transformação completa do processo. Então, o que seria a transformação digital nesse contexto? A gente se aproveitar da melhor forma possível de todas as ferramentas que o mundo digital nos oferece, né? Então, poxa, ao invés do cliente digitar um formulário, por que não o cliente enviar o dado e aquilo tudo ser um processo automático, por exemplo? Então, você tem uma mudança muito clara de paradigma aqui entre o processo de digitalização e o processo de transformação digital. Por que isso é importante? Porque hoje o mundo inteiro está passando por um processo de transformação digital. Muitos de vocês têm contato aí com o user experience, a perspectiva do usuário, a experiência do usuário, né? No processo de desenvolvimento do produto. Não basta só fazer um produto leve e um produto barato, você tem que fazer um produto que ele seja apelativo visualmente, ele seja bonito de ver, ele seja fácil de usar. Muitas empresas que eu trabalhei junto com a Celera eram extremamente focadas em fazer um produto que fosse fácil de instalar. Então, isso é muito interessante. Isso mostra, por exemplo, como o processo hoje em dia tem se tornado cada vez mais voltado para o cliente, ao invés de voltado só para o desenvolvimento do produto. E esse processo, aplicado no meio digital, se chama transformação digital. Então, qual a ferramenta aqui que a gente tem? Qual a ferramenta que a gente vai falar para aplicar nesse contexto na indústria de iluminação? Bom, a gente vai falar de CFD. E para falar de CFD, por que o CFD é importante? Eu vou deixar uma frase no próximo slide. Essa frase aqui. In God we trust, all others must bring a data. Ela quer dizer basicamente isso aqui. Nós acreditamos em Deus. Agora, todo o resto, precisa trazer dados. Então, a gente não acredita em nada que não seja dado. Não adianta a gente fazer projetos em intuição. Por quê? A intuição, por vezes, ela é enganosa, né? A engenharia, muitos chamam de uma arte, de uma intuição rebuscada, né? Você tem a sua intuição, você tem o seu entendimento, mas você bota aquilo numa conta, consegue fazer uma conta, uma estimativa e trazer para o mundo real alguma forma para estimar o quanto essas mudanças ou esse projeto vai ser útil ou não, né? Porque não basta só ter intuição, a gente tem que validar se essa intuição é correta.
Então, no processo de desenvolvimento de qualquer produto, a gente tem 3 tipos de análise. Em qualquer tipo de produto, a gente está para fazer dessas 3 formas. A primeira forma é analítica. Qual é a forma analítica? É você pegar, conseguir fazer uma conta, uma equação exata que representa totalmente aquele modelo. Aí você pode dizer assim, André, isso é impossível. Não, não é. Por exemplo, para a gente modelar a corrente que passa por um resistor, né? Todo mundo aqui que é da elétrica, talvez o pessoal que seja de outra área, talvez não saiba tão bem, mas é bem simples. Você sabe a tensão que está entrando, você sabe a resistência do resistor, e você vai saber a corrente, né? A famosa lei de Ohm. Então, isso é um processo, por exemplo, um processo analítico. Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Agora, quando a gente considera não linearidades no resistor, quando a gente fala que esse resistor vai estar muito quente, ou vai estar muito frio, ou esse resistor aumenta de tamanho, o processo analítico costuma não falhar, mas ele costuma ser mais complexo. Por isso, eu vou pular para o terceiro aqui, que é o processo experimental. O processo experimental é basicamente você construir um modelo, às vezes um modelo em escala, às vezes um modelo real, e colocar ele no lugar que você consiga representar o ambiente e as variáveis daquele modelo, né? Qual é o problema? Já que eu já falei do problema do mundo analítico, né? Qual o problema do mundo experimental? O problema do mundo experimental é que você precisa saber exatamente o que você está testando. Exatamente. Então, por exemplo, no mundo das luminárias, a gente sabe que uma dificuldade muito grande é a temperatura, né? Se a gente consegue representar o nosso modelo ali, a nossa luminária, a gente consegue fazer um ambiente que tem uma temperatura adequada, beleza, legal. Mas, e por exemplo, a umidade do ambiente, a gente consegue representar? A gente não consegue, já é mais complicado. E a gente consegue representar, por exemplo, aqui, pulando um pouco da parte ali do CFD, né? A gente consegue representar, por exemplo, a poeira que vai cair em cima daquela luminária. Poxa, o que a gente pensa nisso, né? Então, isso é para mostrar também que tanto no mundo analítico quanto no mundo experimental e até no mundo computacional não existe perfeição, tá? A gente não tem como fazer milagre nesse sentido. Você precisa conhecer bem o seu modelo. Isso é uma dificuldade do meio experimental. Às vezes, você não consegue representar 100% as mudanças. Além disso, o processo experimental é muito custoso. Qualquer mudança que você tem que fazer no mundo experimental, você tem que ir lá e soldar uma peça, no caso de luminárias, né? Soldar uma peça, cavar um molde, fazer um buraco no molde, soldar o molde. É muito complicado fazer alterações no mundo experimental. O mundo computacional, a gente apresenta aqui para vocês como uma alternativa nesse sentido. No mundo computacional, você consegue fazer alterações muito rapidamente, com muito baixo custo, testar isso rapidamente. Por que isso é interessante? Porque, cara, você não vai precisar gastar o seu esforço desenvolvendo um modelo muito apurado, você não vai precisar gastar tempo, recurso, material fazendo um modelo experimental, e o computador, hoje em dia, ele consegue representar a maioria dos problemas, e até alguns problemas que estão acima do que a gente precisa representar, né? Então, eu vou começar, já que a gente está apresentando um mundo computacional como alternativa, no CFD, né? Eu vou falar uma história de mais ou menos como o CFD surgiu, tá? No começo, o que é um grande problema aqui, né? O mundo, infelizmente, né, a maioria dos desenvolvimentos tecnológicos acontecem em guerras, né? Você precisa sobreviver. Então, o mundo tem esse grande problema, né, da questão militar, mas que traz ganhos da parte científica, né? A maioria dos modelos avançados que a gente tinha pré-século XX, para, por exemplo, trajetória balística, até depois, um pouco mais na frente, ali no desenvolvimento dos foguetes, eram voltadas para aplicações militares. Inclusive, até eu estou falando de foguete, porque na época da Segunda Guerra Mundial foi um desenvolvimento
alemão no começo, e é um desenvolvimento muito avançado que precisa de muita matemática. Mas existe um limiar, um ponto ali, em que você conseguia resolver com a mecânica clássica ali, né, fazendo equações analíticas, ou fazendo aproximações excessivas, fazendo contas na mão. Inclusive, um ponto interessante aqui é que o termo computador, antigamente, não era usado para falar de uma máquina que computava. Era para falar de pessoas que ficavam fazendo conta na mão, né? Então, antigamente, era desse jeito. As pessoas faziam conta várias vezes, né? A mesma conta que o computador faz hoje, o pessoal fazia antigamente na mão, né? Então, essas pessoas conseguiam calcular com muita qualidade dados, né? O problema entra quando a gente começou o desenvolvimento de bombas atômicas, né? Que foi ali com o John von Neumann, especialmente no sentido computacional, em que você precisou modelar ondas de choque, propagação de ondas de choque. E isso não tinha como calcular na mão, né? A partir desse momento, começou a ser muito necessário o desenvolvimento dos primeiros computadores e o desenvolvimento dos primeiros modelos de CFD. Tanto que alguns falam que o John von Neumann é o pai do CFD, né? Infelizmente, isso veio de uma guerra. A partir disso, né, a gente teve a corrida espacial, que foi muito importante para o desenvolvimento da tecnologia, que foi meio ali no sentido da Guerra Fria, né? A gente teve essa dualidade entre União Soviética e Estados Unidos, que motivou dos dois lados o avanço científico no sentido da conquista do espaço, né? Então, eles avançaram muito ali na parte de CFD, principalmente porque quando você está decolando, você tem um dos problemas mais complexos da física, que é você modelar um fluido que não tem uniformidade, que está andando em Mach 1, Mach 0,8 aproximadamente, as ondas de choque que vão sendo geradas ali na superfície do foguete. Essas ondas se propagam através da superfície do foguete, elas podem desorientar o foguete, ou seja, tornar o vetor de torque desalinhado. Você tem um monte de problema que pode acontecer ali. Então, você precisa de máquinas que vão fazer essas contas para o ser humano. Tá? E aqui eu falo um ponto importante. O CFD ele não faz uma mágica, uma coisa assim impossível para o ser humano fazer. Bom, é possível você fazer a mesma coisa que o CFD faz na mão. O problema é que demoraria milhões de anos. Tá? A diferença do computador é que ela é uma máquina rebuscada. Ele consegue fazer essas contas muito mais rápido e com muito mais braços do que nós. Né? E aí entra um ponto, né? Tá, beleza. Então, André, você está dizendo que para o desenvolvimento do CFD ou para o desenvolvimento do CAD, do CAI, né, que eu estou dizendo ali que é Computer Aided Engineering, ou seja, engenharia assistida por computador, ajudada por computador, isso foi essencial ao desenvolvimento dos computadores? Sim. Os computadores tiveram um papel fundamental na evolução ou no surgimento do CAD e do CAI. Eu coloquei aqui os anos 90, porque foi aproximadamente nesse ano que você teve os primeiros desktops baratos e acessíveis para a população em geral. Do ano, por exemplo, vamos falar ali, 88 para 89, uma CPU de desktop, ela custava coisa de $8.000, e de um ano para o outro ela baixou para $3.000. Então, os computadores começaram a se tornar acessíveis, e aí os computadores começaram a se tornar algo um pouco viável para a indústria. Aí é aí que surge o ponto interessante para nós, né? Que é quando a indústria começa a usar as ferramentas computacionais. Ou seja, todas aquelas contas que a gente fazia na mão, né? Estudava bastante tempo, se dedicava, e ainda pior de tudo, né? Você podia fazer as contas e errar, agora você não começa a não ter esse problema. Você começa a ter um auxílio muito forte do computador. Até os desenhos, né? Que muita gente que estudou na época do desenho técnico, tinha com a prancha, com a régua, espada, né? Isso hoje em dia praticamente não se usa mais. Mas porque os computadores ficaram muito baratos. Então, isso é muito interessante também. Na próxima figura, eu botei aqui um exemplinho. E isso não era nem a conta, viu, gente? Era só as equações que eles estavam usando ali, as equações mais comuns.
poxa, você precisava de 6 caras em escadas de variados tamanhos para poder escrever as equações só num quadro, de tão complicado que era você trabalhar com isso na mão, né? Então, é um problema muito complexo, né? E aqui na próxima imagem eu vou mostrar uma figura para motivar essa explicação que eu estou fazendo para vocês, né? Na esquerda a gente tem uma figura de um CFD topo de linha, estado da arte, com supercomputadores da época. E na esquerda você tem uma simulação de hoje em dia com os nossos supercomputadores. Essa simulação é de 2017, foi feita da NASA em conjunto com a Boeing, para modelar o fluxo de ar em torno do trem de pouso do avião e descobrir o ruído. Como otimizar isso, né? Porque o ruído acústico ele tem vários impactos também na parte mecânica, né? Então, poxa, olha o avanço que a gente teve aí em 30 anos, hoje praticamente é outro mundo, né? Mas tudo começou lá com alguém que fazia a conta na mão, né? Então, isso é bem interessante também. Mas aí você pode me perguntar, tá, André, e a iluminação? O que tem a ver com isso, né? Está falando de foguete, está falando de CAD, CFD, beleza. O que tem a ver a iluminação com isso? Bom, tem tudo a ver. Porque a gente tem um grande problema comum aos dois casos, temperatura. Tá? Eu botei só a equação aqui, minha intenção era deixar essa equação grande, acabou ficando pequenininha. Mas aqui a gente consegue mostrar um negócio muito importante. Eu vou tentar fazer aqui no quadro. Aqui mesmo. Isso, funcionou. Olha que incrível tecnologia, né? Aqui a gente tem um fator muito importante, que é a temperatura. É esse T aqui, ó. Essa lei de Arrhenius, ela é uma lei química, tá? Que para processos químicos, ela modela a velocidade de uma reação, tá? O que quer dizer isso? Olha, se você aumenta a temperatura, a reação tende a acontecer mais rápido, né? Então, aqui do lado, eu botei a equação de um outro formato para mostrar para vocês isso mais claramente. Quando esse T aqui fica grande, esse exponencial fica pequeno, e esse exponencial aqui, esse resultado dessa parte de baixo da fração fica menor ainda, e aí esse A dividido por uma coisa muito pequenininha fica um número grande. Ou seja, quando você diminui a velocidade, quando você aumenta a temperatura, a velocidade da reação também aumenta. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o processo de degradação de todos os chips, ele acontece por corrosão, acontece por formação de camadas internamente no layer, corrosão, quis dizer também oxidação ali, né? Outros processos químicos, tá? Em geral, são processos químicos, processos de cristalização. E todos esses fenômenos são representados bem pela lei de Arrhenius, tá? Um ponto importante aqui de destaque é que a lei de Arrhenius ela foi tratada por muitos anos, muitos de vocês devem saber disso, né? Como um negócio, você diminui 10 graus, você dobra a vida. Não é bem assim, tá? Hoje em dia, a gente tem a maioria dos chips que isso não vai ocorrer. Por quê? Porque essa constante A aqui, ela é diferente para cada produto que você faz, e a energia de ativação para você provocar uma reação, ela muda de maneira sensível. E essa mudança aqui, ela pode gerar, por exemplo, um fator de 10 aqui, né? nessa velocidade da reação. Então, não dá para modelar assim de uma maneira tão inocente. Mas eu estou colocando aqui para mostrar para vocês que a temperatura afeta diretamente a vida de dispositivos eletrônicos. Tá? Então, deixa eu tentar fechar aqui. Se eu consigo. Perfeito, funcionou. Beleza. Tá. Deixa eu tentar só apagar isso aqui agora. Não funcionou. Tá bom. Acho que eu vou ter que fazer assim, né? Aí, eu consegui. Beleza. Então, o objetivo geral da indústria de eletrônicos, ou seja, a indústria de iluminação também é uma indústria de eletrônicos, né? É diminuir a temperatura, tá? Então, se você diminuir a temperatura, quais são as consequências? Poxa, aumento da eficácia luminosa, né? Você consegue gerar mais lumens por watt, na verdade, mais candelas aí,
pessoal sabe bem, né? Mais candelas por watt, você consegue gerar uma vida útil mais elevada, ou seja, o seu produto vai durar mais, e você consegue, por exemplo, eu tinha colocado esse aqui, mas o driver também é composto de produtos eletrônicos internamente, né? De chips, de MOSFETs especificamente, né? E essa diminuição na temperatura também afeta o drive. Então, tudo, o seu produto tende a durar mais, tende a ser menos custoso e tende a ser melhor para o usuário final, que ele que é o objetivo do nosso serviço, né? Nosso serviço não é fazer uma área sensacional com 50 gramas e, sei lá, 500 lumen por watt. Não é isso. O objetivo é atender a necessidade do usuário. Isso é a definição de qualidade, né? E um ponto importante aqui também, citado, é que a temperatura não é tudo, tá? Aqui na lei de Arrhenius, eu falei um pouco até sobre isso, que apesar da temperatura ela está muito interligada com a duração dos componentes, a qualidade deles vai ser essencial para poder dizer se um produto vai durar mais ou menos, né? A gente aqui conhece, né? Todo mundo conhece exemplos bons e exemplos ruins de componentes com mais ou menos duração, né? Deixa eu passar para o próximo. Beleza. E qual é o nosso objetivo com isso tudo, né? Você pode falar também, mas beleza, como que eu vou diminuir essa temperatura, né? E por que eu preciso de CFD? Poxa, o CFD você consegue caracterizar. Cristina, por favor. Alô? Opa. Beleza. Desculpa, gente. Na parte aqui na parte da iluminação, deixa eu só continuar aqui. Na parte aqui do farol, a gente consegue ver a iluminação, por exemplo, como a iluminação na lente do farol afeta, por exemplo, a reabsorção de temperatura, ou a reflexão de temperatura, como que esse calor é distribuído, né? Aqui eu peguei um exemplo de um software, né? Um exemplo simples. E aqui do lado, a gente tem, por exemplo, um exemplo do que é mais moderno aí na parte de desenvolvimento de dissipadores de calor, né? Que é a otimização topológica. Você consegue fazer várias geometrias desse tipo, já considerando, por exemplo, a temperatura. E esse é o poder que o CFD, que as ferramentas computacionais nos fornecem, né? Você consegue fazer alterações incríveis na geometria, alterar muita coisa sem perder qualidade. Isso é muito importante, porque você consegue ter mais velocidade no seu processo de desenvolvimento, você consegue ter mais qualidade e, no final, conseguir atender a necessidade do usuário, né? Beleza. Esse outro gráfico que eu gosto de mostrar, muito aprendi com o Norbert, né? Ele mostrava bastante esse gráfico. Ele mostra mais ou menos a relação do custo que você tem em fazer uma mudança e da fase do projeto, né? E aqui também ele fala um pouco sobre a liberdade que você tem de alterar coisas nesse projeto, tá? Ou seja, conforme o projeto avança, você tem quase que uma relação exponencial, né? Entre o tanto de mudança que você pode fazer e o custo que elas vão ter. Aqui no começo, na fase de planejamento, na fase de design, é fácil fazer mudança. Mas quando o seu produto entra na fase de validação, e você já desenvolveu um molde, e você já dispendiou muito tempo naquele desenvolvimento, isso se torna muito custoso. Além do custo, por exemplo, de ferramental, da hora do funcionário ali. E aí é muito complicado alterar. Por isso, a gente gosta de colocar que no começo você consegue fazer praticamente tudo com a luminária, alterar todos os parâmetros. Por isso, entre esse outro gráfico, que quanto mais o processo anda, mais você gasta dinheiro. Ou seja, se você tem uma substituição inteligente aí, ou seja, por meio da transformação digital, né? Você consegue substituir algumas etapas do seu desenvolvimento por uma simulação, você, no final, economiza dinheiro. Você faz o produto antes do tempo, lança o produto no mercado,
Você consegue gerar alterações nele, por exemplo. Ah, beleza, eu tinha projetado para alcançar essa temperatura, ficou numa temperatura maior. Beleza, consigo alterar. Eu consigo gerar, com uma temperatura menor, por exemplo, mais eficiência. Talvez isso seja importante no critério de seleção numa licitação, por exemplo. Então, isso é muito importante. E as vantagens nesse sentido são a diminuição de custo, resultados mais rápidos, o aumento do ciclo de vida do produto, né? Se o produto vai durar mais, e a melhoria de performance, né? Você consegue ter uma melhoria muito grande e com pouco custo. As soluções modernas que a gente apresenta aqui, né, com a ferramenta de CFD, algumas que a gente vai apresentar aqui hoje, são What If cenários, Goal Optimization e Design of Experience. Desculpa, galera, mas esse aqui não tem como traduzir. Praticamente, eu sou chamado por esse nome. Isso eu vou passar agora explicando cada um deles, tá? O primeiro deles é o What If cenário. O What If cenário é basicamente simulações e se. Bom, nele você consegue fazer uma otimização quando você tem um número conhecido de parâmetros. Ou seja, eu sei que alterar a altura de uma aleta afeta a temperatura. Mas quanto? Não sei. Mas você sabe que você precisa alterar. Bom, então você gera sei lá, por exemplo, vou variar a aleta de uma altura de 20 milímetros a 40 milímetros. Enfim, o que acontece? E aí você consegue, por exemplo, colocar como objetivo a temperatura, o peso da peça, talvez até o preço. Por isso que eu coloquei as equações aqui, né? Você consegue gerar equações com isso, correlacionando o preço, por exemplo, do alumínio com o peso da peça. Dá para fazer uma conta desse tipo. O problema disso é que o What If cenário, nesse caso, é muito custoso computacionalmente. É uma simulação que ela demanda muito recurso do computador. Aqui do lado, né, eu mostrei, por exemplo, um resultado final de uma simulação What If cenário, né? A gente tem uma mudança de potência aqui, ó, entre 5 watts e 9 watts, 13, 17, 21. E aqui embaixo, a gente tem uma mudança também na temperatura ambiente, 20, 25 e 35. E aqui na terceira linha, a gente tem a temperatura final da peça. Então, você consegue observar, tipo, como essa alteração de 2 parâmetros afeta a temperatura final. Então, a gente vê, por exemplo, que no caso aqui, olha, de uma potência de 17 watts, a temperatura ambiente praticamente não tem influência sobre a temperatura final. Interessante. E aqui do lado, também a gente mostra aqui, a gente tem os gráficos que a gente consegue observar isso tudo muito facilmente, né, entre um cenário e o próximo. Isso é bem interessante. Acelera muito o processo de desenvolvimento. No outro sentido, a gente tem essa Goal Optimization, que ela é tipo uma otimização de objetivo. O que você quer com ela? Você quer chegar em algum lugar, mas você não sabe tipo, o quanto você precisa alterar cada parâmetro, né? Ela é utilizada quando você sabe muito bem o que você quer alterar. Ela é pouco custosa computacionalmente, ou seja, ela é muito rápida e ela é muito precisa. Só que o problema dela, a dificuldade, né, é que você precisa saber o que você precisa alterar. Então, nesse sentido, ela é um pouco mais difícil de ser usada quando você não sabe o que você quer alterar, né? Aqui tem um exemplo dela, por exemplo, que eu fiz uma simulação bem simples aqui para poder ilustrar para vocês, né, como funciona o sistema. Por exemplo, eu tenho essa potência entre 20 watts e 5 watts, e eu queria chegar numa temperatura máxima de 65 graus, mas eu não sabia como, né? Eu só falei, olha, tenta simular entre 20 watts e 5 watts, porque eu sei que o valor que vai gerar essa temperatura está nesse intervalo. Então, ele fez essas duas simulações, calculou mais ou menos qual deveria ser a potência que ele deveria simular para chegar perto daquela temperatura. Chegou muito próximo, chegou em 66 aqui, ó.
E aí, já na terceira iteração, ele conseguiu convergir com muita precisão, um erro de 0,08 graus. Então, ele convergiu muito rapidamente para a solução que eu queria, que era 65 graus, mais ou menos meio grau. Então, olha que legal, a gente conseguiu, com poucas simulações, alcançar um objetivo. Ela seria muito interessante, por exemplo, no caso de você... eu quero chegar em 85 graus em TJ, e eu quero tirar o máximo de corrente possível. Beleza, dá para fazer isso. Você bota como objetivo a temperatura que você quer, né? Seria nesse target value, né? Você coloca a temperatura que você quer e o software vai alterando a corrente até chegar no ponto. Com poucas simulações ele consegue convergir. Olha que interessante, né? A gente pode não operar mais, chegou em 75, que legal. Não, vamos tentar tirar o máximo do produto mantendo uma temperatura adequada. Isso é muito legal. E o outro cenário, a última ferramenta que a gente tem, né, é o Design of Experiment. Ela já ou seja, o design de experimento. Muitos aqui de vocês eu tenho certeza que já conhecem essa expressão. Ela é uma otimização com múltiplos objetivos, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, é uma otimização que a gente quer otimizar custo e massa, por exemplo. As duas coisas são relacionadas, então não é tão rebuscada assim. Mas, por exemplo, a gente podia otimizar custo e temperatura, por exemplo, ou massa e temperatura, né? Tem como fazer isso. Então, você atribui um peso a cada um dos objetivos e você calcula vários cenários. Por exemplo, eu quero alterar esses dois parâmetros e eu quero que você faça 20 cenários de estudo para mim. E o computador faz essa parte toda sozinho. E ele tem uma curva de resposta em função ali dos objetivos que você coloca. Vamos mostrar aqui no próximo slide. Vamos ver se ele obedece, né? Eu vou mostrar um slide mostrando como ele trabalha dessa forma, tá? O vídeo eu dei uma aceleradinha no vídeo. Olha, ele simula com as aletas numa posição e automaticamente o software, olha, muda o número de aletas e já simula sozinho de novo. Então ele vai fazendo esse processo. Aqui eu encurtei bastante o vídeo para fazer mais rápido, mas ele fez isso com 30 números de aletas diferentes. Ou seja, ela pegou, várias aletas, várias posições de aleta, várias larguras da base ali do dissipador e foi simulando todos os cenários até chegar no ponto ótimo. Então, isso é muito interessante. Aqui, olha, dá para ver que os parâmetros alterados, né, foi a espessura da base, a largura do dissipador e o número de aletas, ou seja, a gente alterou 3 parâmetros ao mesmo tempo, até ele achar um ponto ótimo. Então, isso é muito interessante. Eu acho que esses são os exemplos aqui que eu queria mostrar para vocês, para ilustrar as ferramentas que a gente tem no CFD para alcançar a transformação digital e como elas podem ser usadas na indústria de iluminação. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso. A simulação chegou no final. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar aqui para cfd@acelerafibras, né, que é o e-mail da Celera, ou também pode encaminhar um e-mail para mim também, que está ali no final. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu dei uma corridinha no final para separar 15 minutos para as perguntas. E é isso. Fique à vontade. André, excelente apresentação, muito obrigado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: quando você falou de métodos de análise, você falou que o computacional é muito mais rápido que o experimental. A minha pergunta, e você faz a modelagem com CAD. Eu queria perguntar qual é a precisão que você obtém computacional usando o CAD em função dos resultados. E a segunda pergunta: quando você falou de temperatura, que você falou de vida útil e retrabalho, você destacou drivers, mas você não destacou os LEDs. Quem dá mais trabalho são os drivers ou os LEDs? Quem dá mais problema? Então, 2 perguntas. Top. Eu vou começar por essa do final, que ela é mais simples.
Eu não falei de LED porque geralmente o LED, como a maioria do pessoal que trabalha com isso tem bastante experiência, o LED geralmente nunca é o problema, né? Acaba que o drive acaba sendo o ponto mais fraco da corrente. Pelo menos é isso que a gente observou aí, eu vi consistentemente ao longo de 2 anos. A maioria dos problemas que acontecia de temperatura máxima era no drive. Por isso que eu destaquei ele ali e falei, gente, ele é bem importante e ele é difícil de ser observado. Sobre a primeira pergunta, olha, a precisão que você consegue alcançar numa simulação, né, ela é tanto quanto se queira. O que eu quero dizer com isso? Existe uma frase em inglês que é garbage in, garbage out. Se você joga lixo para dentro, vai sair lixo. Mas se você coloca coisa boa, vai ser coisa boa, né? Ou seja, a precisão de uma simulação está muito relacionada com a precisão dos dados de entrada, tá? Muito. Você consegue alcançar, e a gente alcançava costumeiramente níveis de 2% de precisão de simulação. É costumeiro isso, 2%, tá? Isso não é muito difícil de atingir. E, por exemplo, mostrando assim que o experimental às vezes não é tão preciso, existe caso, por exemplo, que você vai simular, mas você pode esquecer, por exemplo, o fato de que, sei lá, a sua luminária pode cair poeira, por exemplo, ou a luminária não está pintada, uma pintura de epóxi, por exemplo, que ela afeta um pouco a dissipação por causa da emissividade. Então, a simulação ela tem uma precisão muito grande. Logicamente, ela é um método complementar, né? É ótimo que você tenha uma validação no final. E o ponto da simulação não é tirar o experimental, mas é fazer com que o experimental entre no momento certo, ou seja, quando já está tudo mais ou menos certo, né? E aí você consegue economizar muito custo. Acho que é essa a visão assim da simulação. Mas sobre a precisão é muito alta. Hoje em dia, a gente tem databases extensivos de materiais, você consegue ter acesso praticamente a todo o material que compõe a luminária e fazer uma simulação muito precisa. Mas quando você fala, e você bem falou do garbage in, você não sabe a dissipação, por exemplo, de uma tinta ou a precisão de fundição do alumínio. E aí, então, você fala de resultados de 2%, eu fico admirado que você consegue 2% não sabendo detalhes dos insumos que você usou. Geralmente a gente sabe, Alex. Quando, por exemplo, quando o cliente ele traz a simulação para a Celera, você tem uma coleta de dados que você vai considerar a liga de alumínio específica que ele está usando, a condutividade específica daquela liga, a têmpera daquela liga, inclusive é considerada, todos os tipos de tintas são considerados também. Você, por exemplo, consegue considerar se o epóxi, se é uma pintura de epóxi, se é uma pintura anodizada, se é uma pintura anodizada e tem esmalte, por exemplo, você consegue considerar isso tudo na simulação. E não é difícil considerar isso, sabe? Hoje em dia você tem muito, muito, muito recurso para tratar na simulação, justamente porque as maiores indústrias do mundo estão olhando para isso com muito cuidado, sabe? Então eles conseguem considerar quase tudo que você considera no experimento, você já consegue considerar numa simulação também. É isso. Tem mais perguntas? Vontade. Alguém tem mais pergunta? Dúvidas? Se não tiver, eu tenho mais pergunta. Pode mandar. Ah lá, seu Isaac. André, mais uma pergunta, então. Quando você falou da lei de Arrhenius, e na fórmula está realmente a temperatura, como ela entra de forma exponencial, é terrível o resultado, né? É um resultado impressionante. De 1 grau ali dá uma diferença tremenda, não é? Exatamente. Porque ele entra de forma exponencial. É um terror isso aí. Exatamente. Esse é o ponto. Assim, existe essa regra de ouro, né, que é
falada no inglês, de quando você aumenta 10 graus, você diminui pela metade o tempo de vida de um chip. Exatamente por causa desse efeito exponencial, né? Como você está aumentando um pouco ali na exponencial, esse efeito ele cresce muito rapidamente. Então, realmente, a temperatura tem um efeito muito importante. E principalmente quando você tem alguns efeitos, por exemplo, na luminária a gente vê muito isso, né? Usar, às vezes, uma MCPCB de baixa condutividade, de baixa qualidade, ou uma solda de baixa qualidade. Isso faz alterações de 2 graus, às vezes, na temperatura, e você pensar, não está fazendo nada, né? 2 graus, mas no final está fazendo bastante coisa. A gente usava isso, ou usa isso para capacitores, mas eu não sabia que você usava de forma geral. Para todos os eletrônicos funciona. O que muda ali, é importante citar isso, é que você tem aquela constante A no começo da equação. Deixa eu tentar voltar aqui. Ela é uma constante dimensional aqui que ela vai afetar na verdade, ela é dimensional, né? Ela vai afetar justamente a proporcionalidade dessa exponencial, tá? Então, ela consegue encurtar essa exponencial e ela é diferente para cada dispositivo que você usa. E a energia de ativação aqui, que é aquela energia lá em electronvolts, né? Ela é diferente para cada tipo de dispositivo. Então, você vai ter dispositivos que vão ser muito afetados por 1 grau, por exemplo. Você tem dispositivos que não, vão ser pouco afetados por 1 grau, 2 graus. Isso aí varia conforme o dispositivo, mas as caracterizações são feitas geralmente até alguns produtos, por exemplo, da indústria de chips, já tem uma curva de derating do cycle life dele lá, relacionado com a temperatura. Maravilha. Mas Alguém mais? Sim, Thierry Santana está perguntando se a apresentação será encaminhada. Não, lembrando a todos que essa apresentação em breve será disponibilizada no canal da Abilux no YouTube. Tá? Então, fiquem atentos aí ao Instagram e YouTube da Abilux. Vocês poderão assistir na íntegra toda a apresentação. Ninguém mais quer fazer perguntas? Se ninguém quer fazer perguntas, eu tenho mais. André, tá ouvindo? Tô sim. Pode falar, uma dúvida sobre a simulação. Essa simulação, como que ela se comporta com o efeito Joule? Ela consegue caracterizar perdas providas de calor no circuito também? Assim, perfeitamente. Se você tem um efeito Joule, você consegue fazer por I quadrado R, né? Fazer a potência que está saindo ali daquela superfície e caracterizar como uma fonte em superfície, né? E caracteriza totalmente. É perfeitinho, assim, papo. Supondo, em frequências diferentes, supondo, se eu simular uma frequência de 60 Hz de entrada de rede, ou 50 ou 75, assim, ele consegue criar essas simulações baseadas na frequência de entrada do driver? Eu consigo imaginar como isso seja feito. Eu consigo bolar um jeito, por exemplo, para você, porque conforme você muda a frequência, você vai mudar como se fosse, não é exatamente isso, mas é como se fosse o duty cycle ali por exemplo, do diodo que está esquentando, do MOSFET. E sabendo isso, você sabe o quanto de calor ele gera, tem como caracterizar. Assim, na simulação em si, você teria que fazer uma equação para simular isso, seria um pouco mais difícil. Tem como você fazer a priori, falar assim, olha, ele vai gerar tanto de calor e simular para 2 frequências diferentes, por exemplo. Mas tem como fazer sim. Perfeito. André, mais uma pergunta. Quando você falou de design com CAD, você falou da simulação. Depois você falou faz o redesign e aí faz a validação. Como é que você faz a validação? A validação geralmente é experimental, Isaac. Geralmente, inclusive,
a validação ela é essencial mesmo para a homologação do seu produto. Você não consegue nem escapar da validação. Então, já que você já vai fazer, seria ótimo se você pudesse sair com um produto pré-pronto, né? É por isso que a simulação é uma parte muito importante, né? Ela já consegue deixar, vamos dizer ali na expressão popular, né, a bola na frente do gol, né? Então, uma pergunta interessante aqui do Márcio, ó, a pasta térmica consegue ser simulada? Cara, consegue sim. A gente considera todos os tipos de interface lá que são usados. Por exemplo, na Celera, a gente trabalha bastante com grafite, consegue simular do grafite com a condução, com a condutividade térmica diferente em 2 sentidos, ou seja, aqui ela transfere, por exemplo, 300 watts por metro Kelvin, né? E assim é 15. Isso é considerado, por exemplo, pasta térmicas diferentes. Pasta térmica branca, cinza, né? No caso da Celera, thermal tape. Todo tipo de interface térmica aí consegue ser simulado. Mas bem interessante a pergunta. Obrigado por perguntar. Obrigado. Alguém mais? Não? Acredito que a gente pode encerrar. Mais uma vez, te agradeço, André, por Obrigado, partilhar o Fernando. seu conhecimento conosco. Muito feliz. Obrigado. Eu que Tá? agradeço. Então é isso. A todos os demais, quem fizer parte da diretoria e da Bilux, pode permanecer na sala, que daremos início à reunião às 15 horas. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, pessoal.